Glória a Deus, vamos lá, já ceamos, já cantamos, agora vamos ouvir um pouquinho aquilo que o Senhor tem a dizer ainda aos nossos corações. Se você trouxe Bíblia, abre ela comigo, Mateus, livro de Mateus, São Mateus, apóstolo, ou não, mas abra comigo, Mateus 27, verso 11, nós vamos ler até o 26, uma história bem conhecida, de muitas mensagens, de muitos sermãos ministrados nessa história. Mas quando saiu a escala e eu estava nesse domingo, o meu coração logo se inclinou para falar um pouquinho sobre esse texto com vocês nessa noite. Eu espero que o Senhor nos conduza em tudo. Mateus 27, 11 diz assim: Jesus estava em pé diante do governador. Contexto, para vocês entenderem o que nós estamos lendo, caso você seja novo de fé, se você é mais velho de fé, você sabe o contexto. Jesus acabou de ser traído por 30 moedas de prata, entregue por Judas aos sacerdotes. Os sacerdotes levaram Jesus para ser julgado diante de Pilatos. Jesus, aquele que durante 3 anos estava, Tiago, operando grandes milagres, revolucionando uma história inteira, mudando as coisas de lugar de fato, recolocando as coisas no lugar. Jesus, o Messias, aquele que tinha sido profetizado há muitos anos atrás nas Escrituras, desde o Gênesis, quando o próprio Deus disse que da semente da mulher nasceria esse Jesus, esse cara, ele está agora sendo de pé diante de Pilatos. Por quê? Por curar pessoas, por ressuscitar mortos, por curar doentes, cegos, paralíticos, por estar trazendo um pouco de alívio às pessoas. E como consequência disso, ele é vendido por 30 moedas de prata, traído pelo aquele que sentava na mesa, colocava a mão no prato com ele. E então, entra esse texto, Jesus está de pé diante do governador. E o governador, lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Nesse exato momento, Jesus poderia gritar, Angélica: sim, eu sou o rei dos judeus. Ele podia. Ele tinha autoridade para isso. Ele sabia, pastor Eliane, exatamente para que ele estava aqui. Ele podia sim, sou eu. Eu vim para mudar toda essa parada aqui. Eu vim para destruir o templo e construir em 3 dias. Eu sou esse cara. E Jesus simplesmente, na sua humildade, responde: você que diz? Ou tu dizes? Pode passar, vamos até o 26. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Nada. Então Pilatos lhe perguntou: não ouve de quantas coisas eles acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa de Páscoa, o governador, ele tinha por costume soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual destes vocês querem que eu solte? Jesus, o Barrabás, ou Jesus, chamado o Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado apenas por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher, a mulher dele, lhe enviou uma mensagem e disse: não se envolva com este homem, porque ele é justo. Porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei então com esse Jesus aqui chamado Cristo? E todos na multidão responderam: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Perguntou ele. Que crime ele cometeu? E eles responderam, e eles porém gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: eu sou inocente do sangue deste homem,
a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Essa é uma história que ela está sendo narrada por um Jesus que foi vendido, agora está diante de Pilatos. Daqui a pouco ele vai ser açoitado, daqui a pouco vão colocar uma coroa de espinhos, daqui a pouco vão colocar ele numa cruz, daqui a pouco ele vai morrer como homem, daqui a pouco ele vai ressuscitar como leão, como cordeiro, como salvador. Essa é a história que está sendo contada. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Pilatos, ele era romano. Pilatos, Renato, não era judeu. Pilatos, ele não sabia, Vande, como que funcionava a parada. Pilatos não conhecia a Torá, Pilatos não conhecia o Pentateuco, Pilatos nunca tinha lido o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, ele nunca tinha lido. Ele não sabia que Deus tinha estabelecido um ritual, Henrique. Lá em Levíticos, Pilatos, ele está diante da multidão e ele acha que ele está fazendo algo que ele acha que é certo, mas ele nem sabe que o que ele está fazendo já tinha sido orientado lá atrás que deveria ser desse jeito. Pilatos está diante de Jesus, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que morreu e ressuscitou e está vivo e está aqui essa noite. Essas coisas vocês têm que aprender a dar amém, gente. Vocês têm que aprender a dar amém, mesmo que seja no tranco assim, porque é o cordeiro que morreu, ressuscitou e está vivo. Está vivo. Só isso já era motivo de nós celebrarmos. Mas sabe de uma coisa? A história vai dizer que quando os filhos de Arão morrem, Deus vem a Moisés, lá em Levíticos 16, e ele diz assim: Moisés, a parada do sacrifício agora, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a parada agora, para você entrar, Arão, diante do Santo dos Santos, você vai ter que cumprir um ritual todo. Você vai ter que colocar uma túnica, você vai ter que se vestir bonitinho, você vai ter que pegar 2 bodes. Esses 2 bodes, eles vão ser apresentados diante do povo. Esses 2 bodes emissários, Arão, eles vão ter que ser colocados diante do povo. Você vai lançar sorte diante deles, diante do povo. E o que você vai fazer, Arão? Você vai pegar em qual a sorte cair, aquele que for escolhido, e se vai libertar. Esse bode, ele vai ser lançado no deserto, livre. E qual o bode a sorte cair, esse vai ser sacrificado. O sangue derramado pelos pecados do povo. É assim que se fazia sacrifício no tempo da lei, no tempo de Arão, no tempo de Moisés. O bode emissário que era apresentado diante do povo, um para salvação e outro para ser morto. Pilatos não conhecia essa história. Pilatos não sabia o que ele estava fazendo, mas a Bíblia estava se cumprindo. Uma outra parte de Levíticos, uma outra orientação, que o ritual de purificação dos leprosos era apresentar 2 pombas. Uma era sacrificada e outra era morta. A que era morta, pegava-se a viva, molhava a viva no sangue da pomba morta e liberava ela, para ela ir viver. Aí a gente vem para esse texto que a gente acabou de ler. Jesus, o Cristo, está diante do povo, como Deus tinha ordenado para Arão que seria, como o bode expiatório que morreria, para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas faltava outro bode. É claro que a gente entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entra na história esse cara, chamado Jesus Barrabás. Barabas, filho do pai. Um cara que estava preso porque ele estava lutando contra a tirania romana. Um cara que estava preso tentando revolucionar uma estação, uma geração também. O crime de Barrabás era lutar por Israel. Perceba que ele estava fazendo a mesma coisa que Jesus, mas de jeito errado.
intuito do coração de Jesus era morrer para que o povo fosse liberto. Barrabás lutava contra Roma para que Roma tirasse um pouquinho a mão de cima de Israel, de cima de Judá. Então, Barrabás foi preso. É tão incrível porque esse personagem, Mateus chama ele de um preso muito conhecido. Marcos diz que ele foi preso como um amotinador, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Porque a história conta que quando ele foi preso, ele matou os soldados romanos. Lucas afirma que ele foi lançado na prisão por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. João chama ele de salteador. Sim, ele reunia todas essas qualidades. Tudo isso. Barrabás reunia todas essas qualidades. Mas é um cara que lutava pelo povo, da sua maneira. Barrabás está preso com Jetas e com Dimas, seus companheiros. Tudo está preparado. As cruzes estão prontas. 3 cruzes, prontinhas. Jesus então é trazido diante dele. E eu não sei você, mas você já se encontrou num momento da sua vida que você não vê mais saída? Solução? Acabou, é o fim. Eu não sei você, porque eu nunca também estive lá, então não sei se a gente pode ter noção do que é isso. Mas já imaginou? Você está dentro de uma prisão, preso, lutando pelaquilo que você acredita ser o certo. A sentença: cruz, morte, sem perdão. Eu não sei você, mas o desespero começa a cair. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Barrabás. Ela não fala se ele tinha filhos, se ele tinha família. Mas vamos imaginar, pastor Oscar, a Bíblia nos dá esse direito de imaginar que esse cara tinha filhos. Quem sabe sentado no fundo de uma cela fria, porque as celas eram terríveis naquela época. Não é do jeito que é hoje, não. Não é como ficar preso na Polícia Federal ali, dentro de uma sala com ar-condicionado. Não, a parada era pegada. Eu não sei se você viu algum tempo atrás, o nosso apóstolo na Itália, mostrando onde Paulo ficou preso, em alguns stories deles. Terrível. Quem sofre de claustrofobia morria na hora, porque negócio fechado, úmido, uma portinha onde jogavam o preso ali dentro. Esse cara está preso. E quem sabe, Henrique, nesse momento ele começa a lembrar dos filhos, cara, se é que ele tinha. Você já imaginou, pastor, como seria horrível não ver a Giovana crescer? Como seria horrível você estar sentindo que a sua vida está no fim? Eu sei que muitos de nós viveu momentos parecidos, não de morte, mas internamente de dores, que a gente achou que nunca mais ia conseguir se levantar. Eu sei que diariamente nós somos provados, nós somos colocados em situações em que a nossa fé dá uma balançada. Nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, comprados, lavados, ainda assim balançamos. Imagina um cara que não conhecia, que não sabia. O desespero deve ter tomado conta. Só que ele não sabia o que está acontecendo. Eu quero crer que de onde ele estava, talvez ele podia ouvir os barulhos. Ouve os barulhos, a multidão se aglomerando, as conversas acontecendo. E ele, quem sabe, podia até pensar que era uma rebelião por conta daquilo que ele estava vivendo. Mas, em algum momento da história, eu posso imaginar, com a liberdade que a Bíblia me dá, um soldado, quem sabe, desce as escadas, e o barulho das escadas é ouvido. Ele pega uma chave e ele coloca na porta, e ele gira a chave, e dentro dessa cela está 3 condenados, e o dedo do soldado, quem sabe, conjecturando, aponta para ele e diz: ei, Barrabás, vem para onde? Vem.
O que vai acontecer agora? Quem sabe ele perguntou. Eu não sei. Para onde vocês vão me levar? Porque só eu e eles não. E quem sabe o soldado diz para ele: só vem, só obedece, cara, não piora as coisas. E sem entender, Barrabás ele é conduzido até Pilatos diante de Jesus. E quando ele, quem sabe, está voltando, subindo as escadas novamente, ele começa a ouvir alguém dizendo: liberem Barrabás, crucifiquem Jesus. E sem entender, ele começa, quem sabe, a olhar e dizer: hã? Quê? Como assim? Como assim? E o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quem sabe Barrabás visualmente não está vendo Jesus. E curioso, porque eu sou curioso. Às vezes a gente tenta controlar a curiosidade, né? Mas eu sou curioso. Você falar para mim: ô pastor, eu quero falar com você no final do culto. Rapaz, o culto acaba nunca mais. Essa eternidade. E quem sabe Barrabás aqui curioso, tentando enxergar a multidão, os mestres da lei, fariseu, Pilatos, está todo mundo reunido. Tem um homem lá do outro lado. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse homem que o povo está pedindo para crucificar e está pedindo para me liberar? Quem é esse homem? Quem é esse chamado Cristo? E eu fico maluco nessas histórias, porque eu fico imaginando Pilatos de um lado, num misto de sentimentos, porque ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele merecia, ele sabe que o castigo era sobre ele, e ele tinha por que estar ali, porque Dimas disse na cruz: nós pecamos, mas ele não. Pilatos, Barrabás provavelmente partilhava desse mesmo sentimento. E quem sabe em algum momento os olhares se encontram, os olhares se cruzam. Jesus não abriu a sua boca, como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Então, como Deus tinha ordenado a Arão, assim acontece. Pilatos lava suas mãos, Barrabás é liberado para viver a sua vida, e Jesus é levado para a cruz para morrer. No lugar de Barrabás, também. Seria muito fácil eu vir aqui nessa noite e dizer para vocês que Barrabás nos representa. Isso todo mundo fala. Sim, nós somos. Barrabás é a representatividade da igreja. Legal. Cristo morreu no nosso lugar naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras deles nós somos sarados. Amém? Amém ou não amém? Você crê nisso? Amém. Então, ele tomou o lugar. Tomou o lugar. Seria muito fácil a gente vir aqui e dizer tantas outras coisas. Jesus morreu por você, cara, para te salvar, para te dar vida, para te dar abundância, para te fazer filho. Isso tudo faz parte do evangelho que nós cremos e pregamos diariamente aqui. Mas esse texto, essa historinha que nós estamos contando aqui para vocês, de uma forma bem simples, ela tem alguns personagens que me chamam a atenção. Primeiro, obviamente, Barrabás, que estava prestes a morrer, e no pior momento da sua vida, no final da sua vida, no momento onde não tinha mais saída, ele é alcançado por um Jesus gracioso. Isso seria tema para nós pregarmos aqui muito fácil. Nós pregaríamos sobre isso, nós pregamos sobre isso diariamente, de um Jesus que morreu em nosso lugar. Nós poderíamos vir aqui e falar desse Jesus, o verbo vivo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, e sem interesse algum ele foi para a cruz, morreu em nosso lugar, sem abrir a sua boca, como acabamos de dizer. Nós poderíamos falar de Barrabás, nós poderíamos dar ênfase aqui à história de Jesus, e eu tenho certeza que vocês seriam tocados por essa mensagem. Nós poderíamos falar de Pilatos, nós poderíamos falar dos líderes religiosos que crucificaram Jesus, nós poderíamos,
Nós poderíamos falar que os nossos líderes ainda continuam crucificando Jesus diariamente com as suas expressões de barganha. Nós poderíamos, mas não. Eu quero falar rapidamente, para a gente ir comer um espetinho bem gostoso, jantar bem gostoso. Gente, a maionese deles é uma delícia, uma delícia. Rapaz, você não pode ir embora sem comer ali não. Além de você comer uma boa comida, você vai abençoar a sua igreja. Então, vigia, meu irmão. Passa ali, em nome de Jesus. Mas eu queria falar o que o Espírito Santo falou comigo. Hoje à tarde eu deitando na minha cama, dando uma descansada, eu falei para Karine, eu não sei para onde Deus quer que essa mensagem vá. Eu tenho muitas coisas no meu coração e ainda eu não sei o que realmente Deus, como é que Deus quer que eu faça um encaixe dela. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre um personagem dessa história que a gente pouco fala. Um personagem que viu Jesus curando. Um personagem que a Bíblia diz nas mais diversas maneiras, de Mateus, Marcos, Lucas e João, contando a história de Jesus, que a multidão o comprimia por onde ele ia, pastor Oscar. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão para os nossos corações sobre a resposta que o povo deu naquela época e a resposta que o povo continua dando ainda hoje para Jesus. Sabe por quê, pastor Henrique? Porque quanto tempo demora, Tiagão, para a gente esquecer o gosto do milagre, cara? Quanto tempo, Val, demora para a gente esquecer o sentimento da bênção do Senhor nos alcançando? Quanto tempo demora, Luke, para a gente ser tocado pelo Espírito Santo e no meio das crises da vida a gente esquecer do toque dele? Quanto tempo demora para você que está aqui me ouvindo essa noite se esquecer do dia em que Deus estendeu a sua mão e te alcançou no meio do seu lixo? Quanto tempo demora para a gente esquecer o gosto do maná que desce do céu todos os dias, a ponto da gente ter saudade das cebolas do Egito? Quanto tempo demora para a gente vir a um culto como esse, cantar canções como que a gente cantou, sentar na mesa do Senhor, ouvir uma mensagem como essa e ir para casa e reclamar da vida? Quanto tempo demora para a gente virar as costas para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós? Quanto tempo demora para a gente gritar pelos Barrabás das nossas vidas? Nós estamos nos tornando uma geração que viu o milagre, como o povo no deserto, viu a manifestação de Deus, o mar se abriu. Gente, o mar se abriu. Olha a loucura que é isso. E eu creio tanto nessa parada que se a Bíblia dissesse que eles passaram por cima do mar, eu ia crer. De tanto que eu creio nisso. Mas o mar se abre. Aí chega do outro lado, é deserto. Durante o dia, um sol de 50 graus, à noite é menos 20 de frio. E a Bíblia diz que a coluna de fogo acompanha o acampamento durante a noite para que eles não sintam frio. Durante o dia, eles são cobertos pela nuvem. As roupas não envelheciam, os sapatos não envelheciam. Era comida todos os dias, uma provisão diária. E quando faltou água, toca na rocha, Moisés, da água vai sair rocha, da rocha vai sair água. Quanto tempo demora para a gente esquecer tudo aquilo que Deus está fazendo? Quanto tempo demora para nós esquecer de quem nós somos, de onde nós viemos, Brian? O que o Senhor fez na nossa vida? Quanto tempo demora, Cássio, meu amigo? É um prazer te ter aqui. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora, Cássio, para a gente esquecer dos momentos que nós tocávamos e ministrávamos diante da igreja e o Senhor curava pessoas nos usando? Quanto tempo demora? Quanto tempo demora até a gente virar as costas para aquele que morreu por nós? E não ache você que essa não é uma mensagem graciosa. Não é uma mensagem graciosa, mas é uma mensagem de alerta para os nossos corações nessa noite de mesa. Porque nós estamos nos tornando como esse povo, que durante 3 anos viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus levantar mortos, cara. Viu Jesus multiplicar pães e peixes, não uma vez, mas 2 vezes. Esse povo aglomerava Jesus onde Jesus ia. Esse povo ouviu falar dos feitos deles. Os mestres da lei, muitos deles presenciaram os milagres de Jesus. Esses caras viram o sobrenatural acontecer. É paralítico levantando,
é homem sendo jogado pela janela e do telhado e andando para casa. É paralítico no tanque de Betesda há mais de 37 anos, levantando. É cego de nascença, é cego no meio do caminho, é milagre de todo jeito. Fora os que a Bíblia não conta, porque eu acho que se a Bíblia fosse contar todos os milagres de Jesus, não caberia em livros. Porque depois que a mulher samaritana sai contando que ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, a mulher do fluxo de sangue, ela sai contando, a Bíblia diz que a multidão tocava em Jesus no meio do caminho, se aglomerava, e ele curava, e a Bíblia não relata em detalhes esses milagres. Esse povo se acostumou durante 3 anos, via Jesus fazer o que ninguém podia fazer. É legião de demônio, é jovem sendo liberto, é coisas extraordinárias acontecendo. E aí a gente cai hoje nas nossas igrejas. Nós temos duas maneiras de ver a nossa igreja. Nós temos a geração nossa, mais velha, e alguns de vocês até mais velho que eu, que presenciou milagres extraordinários. Talvez a geração mais nova aqui nunca viu um paralítico levantando de uma maca, de uma cadeira de roda. Eu já vi, Vande. Eu já vi, Renatão. Mas talvez a molecada dos nossos filhos não viram. Sabe por quê? Porque nós estamos nos acostumando com o milagre. Nós estamos nos acostumando com esse ambiente culto. E aí no final do dia, quando nós temos que fazer as nossas escolhas, nós escolhemos pelos Barrabás da vida. Essa igreja era para estar lotada. Se você entendesse que Jesus morreu por você, ressuscitou, o terceiro dia está vivo, e é tudo por Ele, por causa dele, sem Ele nada do que se fez faria. Essa igreja era para estar lotada, não é por causa de números, é por causa de gente que não se acostuma com o gosto do milagre. E aí domingo eu quero de novo, e aí quarta eu quero de novo, e aí sábado eu quero de novo. Por quê? Porque Ele tem infinitamente mais para fazer. Mas a gente está mal acostumado. A gente vem no culto, ouve uma palavra bonitinha que alegra o nosso coração, um louvor que nos arrepia, e a gente vai para casa com esse gostinho, mas amanhã já não lembra mais disso, e a gente não sente saudade de viver o extraordinário de Deus. Essa semana eu dobrei meus joelhos ali, naquele cantinho. Nós estamos orando como liderança para essa igreja, e eu falei: Senhor, eu estou com saudade. Eu estou com saudade de ver demônio manifestar no nosso culto. Porque se demônio manifesta, o povo corre. Ninguém atende o telefonema do outro lado e alguém está dizendo assim: vem orar, ou liga para o pastor. Porque nós estamos nos acostumando com os ambientes de glória. E quando a gente se acostuma com os ambientes de glória, a gente deixa de viver os ambientes de glória. Porque a qualquer momento Deus faz. Não. Ele faz, mas você é o instrumento que Ele quer usar. Fala assim: eu tô com saudade, Vini, de ver demônio manifestar no nosso culto, cara. De dar aquele friozinho na barriga, não com medo de demônio, mas o friozinho na barriga pela experiência de tocar em alguém endemoniado e ela se liberta pelo nome de Jesus. Porque isso, por mais que dava um medinho em muitos, alimentava a nossa fé, pastor Wagner. Nos movia para o próximo passo que Deus tinha para nós. Falei: Deus, eu tô com saudade de ver gente sendo curada. E não é nos nossos cultos aqui no Life House, é como igreja. Porque nós estamos acostumando com os ambientes. E nas cruzadas da vida, quando a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem escolhido pelo aniversário de domingo do nosso primo de 3º grau, que a gente nem conhece, e a gente não vem na igreja. Porque nós estamos escolhendo os Barrabás da vida, em vez de escolher o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estamos olhando para aquilo que os nossos olhos querem ver, e não estamos enxergando o que de fato deveríamos enxergar. Talvez você fale: essa é uma mensagem que o pastor local tem que pregar. Amém. Eu sou um co-pastor com ele aqui, eu tenho autoridade dada por ele para ministrar o que eu estou ministrando. Tenho autoridade. Eu estou com saudade, Léo. Eu estou com saudade daqueles cultos que não acabavam mais. Sabe que a gente até brincava, os mais assembleianos vão lembrar dessa frase que a gente usava: eu não sei se é a igreja que subiu ou se é o céu que desceu. Eu estou com saudade. E se você não sente saudade disso, é que talvez você está com problema, o seu evangelho está com problema, o seu cristianismo precisa ser revisto. Eu estou com saudade de cultos
com gente de pé naquela parede lá. Não porque a gente quer a igreja lotada, é porque a gente que está sendo alcançada pelo Evangelho. Sabe, eu estou com saudade, eu sei que os métodos mudaram, a maneira de fazer as coisas mudaram, mas eu estou com saudade. Cara. Pastor, você é saudosista? Não. É porque eu estou perdendo o gosto do milagre. Eu não estou perdendo o gosto do Evangelho, eu estou perdendo o gosto do milagre. E aí os nossos filhos não veem milagres, os filhos dos nossos filhos não verão milagres, porque nós somos uma geração que, como estamos diante das escolhas da vida, nós estamos deixando Jesus de lado. Cara, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que prosperar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas é até uma teologia diabólica de que isso é a prioridade na sua vida. Se nós não conseguimos priorizar um domingo, um dia na semana, você tem 7 dias, um dia na semana, para vir a casa do Senhor. Pastor, eu não deveria estar ouvindo isso. Você vem no culto, você deveria estar ouvindo, porque você está aqui. E quando a gente chega diante das escolhas da vida, Barrabás ou Jesus? Os compromissos diários da vida, não andeis ansioso com o que é veio de beber ou de comer. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos no fim do dia fazendo escolha que nós nunca deveríamos fazer. Nós estamos olhando no fim do dia para lugares que nós nunca deveríamos olhar. E por conta disso, eu volto a dizer, não é aqui. Eu tenho ministrado em algumas igrejas. Rapaz, é difícil fazer o povo pegar no tranco. É difícil fazer o povo dar um glória. É difícil fazer o povo levantar a mão, e aí o ministro tem que ficar aqui o tempo inteiro. Levanta a mão, Jesus está aqui, glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos diante das escolhas da vida e estamos escolhendo estar cansado no culto. E aí é uma luta. E aí talvez você vai para casa dizendo assim, ô pastor, pai. Não, gente, não é. Estamos escolhendo o que nunca deveríamos escolher, e por conta de escolhermos errado, nós estamos vivendo o que nós deveríamos não viver, e deixando de viver aquilo que deveríamos viver. A gente era para estar vivendo milagres, transformação, renovação, libertação, cura, igrejas abarrotadas de gente, não por números, mas de gente transformada. Mas em vez disso, nós estamos vivendo o milagre dentro do nosso cultinho no domingo, indo para casa e escolhendo não Jesus durante a nossa semana, mas as coisas. A gente fez um mutirão sábado aqui na igreja. Tirando eu, o pastor Neto, o pastor Ébre, o Henrique, o Vini, que é o líder do voluntariado, tinha umas 15 pessoas. 12 era venezuelano. Cadê os brasileiros dessa casa? Aí a gente olha a alegria que eles estão limpando a igreja, cara. A gente olha a alegria que eles estão lá fora, no sol que estava da tarde, no sábado, rapaz. Aqui dentro estava calor. E eles lavando com alegria o muro lá fora. Aí nós estávamos com um cano entupido ali, lutando com esse cano. Aí um venezuelano veio, rapaz, um negócio usado por Deus. Ele pegou um pedaço de garrafa pet, que cortou no meio, enfiou num cabo de vassoura e foi lá e fez... O negócio desentupiu. Eu falei, rapaz, nunca usaria um pedaço de... Mas qual é o ponto para mim? É a alegria que esses estrangeiros que foram arrancados por crises de dentro da sua casa, das suas terras, dos seus trabalhos, das suas profissões, estão servindo a igreja brasileira. E a igreja brasileira está acostumada com o gosto do milagre, porque é tudo lindo, uma igreja gostosa, um ar-condicionado ali, e uma palavra gostosa, e um louvor que passa o dia ensaiando, e aí a gente desvaloriza o que nunca deveria ser desvalorizado. Vocês estão me entendendo? Está na hora de a gente começar a escolher viver por Jesus, cara. E viver por Jesus não é vir no domingo aqui. Você coloca um peso sobre os pastores dessa casa, sobre os ministros dessa casa, que se empenham tanto. Se você não tem vida com Deus fora daqui, fica difícil para você vir no domingo e as coisas fluírem. Se o único momento que você ora é aqui na igreja, aí você vai dizer no final do culto que essa igreja ora pouco. Ela ora pouco porque nós não oramos só no domingo. Ah, os nossos cultos têm pouca oração. Não, tem não. Tem muita, no secreto. Como líderes reunidos aqui orando, o pastor passando as tardes aqui orando nessa igreja. Nós estamos, no final do dia,
clamando com as nossas atitudes, para que Barrabás seja liberto. Porque apesar de tudo, o Senhor continua sendo bom com a gente. Apesar de nós, Rodrigo, apesar do nosso mau comportamento, Ele continua sendo bom, cara. Ele continua olhando para nós no culto de domingo, falando assim, ó, eu vou mover. Quem tem ouvidos ouça o que eu estou falando na igreja, eu vou fazer, vai acontecer. Apesar de nós, apesar de nossos pecados, apesar das nossas transgressões, apesar de nós nos comportarmos como Barrabás, estarmos às vezes nos fundos dos nossos poços, o Senhor vai vir ao nosso encontro e vai mudar a nossa história. Apesar de nós. Mas e nós? E nós? E nós? Como ficamos no meio de tudo isso? Gente, eu não quero ser lembrado. Eu estou acabando já. Eu não quero ser lembrado. Ô Jô, eu não quero ser lembrado como uma geração que não viu os milagres. Mas pastor Oscar, eu também não quero ser lembrado como uma geração que viu os milagres e esqueceu deles. Eu não quero ser lembrado como o povo que morreu no deserto. Eu não quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado pelo um povo que entrou na terra prometida, porque escolheu o que deveria escolher. Isso é muito pessoal de cada um. Mas quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você estuda? Quanto tempo você dedica em oração? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você acordou de manhã e falou assim, hoje eu não vou comer nada porque eu vou consagrar meu dia ao Senhor? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Inconscientemente, nós estamos escolhendo não a pessoa de Jesus nas nossas vidas, mas escolhendo as nossas próprias vontades. E no final do dia a gente está como o povo, gritando para que condenem Jesus e libertem aquilo que não deve ser libertado. Mais claro do que isso, não consigo ser. Eu não consigo ser. Eu não consigo ser mais claro que isso. Eu quero que quando nós, essa geração passar, se Jesus não tiver voltado, os nossos filhos, os nossos netos, os netos da Gigi, que está aqui no colo do pastor, vai fazer 1 aninho mês que vem, que os netos dela possam dizer e lembrar que existiu uma geração no ano de 2025 que se levantou para manifestar a glória de Deus. Eu quero que quando os nossos netos se reunirem para fazer culto, eles possam lembrar, faz de novo como nos tempos passados, mostra a tua glória como o Senhor mostrou para aquele povo no dia 5 de outubro de 2025 lá no Lifehouse. Faz de novo algumas coisas que o Senhor fez naquele tempo. Eu não quero ser lembrado como um povo que comeu do maná, mas esqueceu do gosto e morreu dando volta no deserto. Eu não quero ser lembrado como uma geração que tinha acessibilidades, mas permitiu que a acessibilidade roubasse de nós a intimidade. Eu não quero ser lembrado. E por favor, se você quer ser lembrado como alguém que não manifesta a glória de Deus, eu não sou pastor local, mas se eu fosse, eu ia dizer para você, procura outra igreja, porque nós estamos vivendo, marchando, para manifestar a glória de Deus nessa casa. O Senhor deu uma ordem a Gideão, sai andando no meio do povo e diga a eles, sai cantando uma cançãozinha. E eu fico imaginando Gideão no meio do povo, como os soldados fazem hoje no meio da rua, dançando e cantando essas canções. Um grita e outro repete, quem for medroso e covarde que volte. E aí o povo gritava, quem for medroso e covarde que volte. Eu digo a mesma coisa, está na hora dos medrosos e covardes pararem no meio do caminho, porque aquilo que Deus vai fazer é para gente que tem coragem. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos livrou da penalidade, Ele nos alcançou no nosso lixo, Ele nos deu vida quando ninguém acreditava em nós, Ele olhou para nós, Elcinho, quando ninguém mais, nem mesmo nós acreditávamos em nós, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu morrer, Ele decidiu ressuscitar, Ele foi ao inferno, tomou a chave da morte e inferno em suas mãos, Ele ressuscitou, sentou à destra do Pai e Ele disse, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro, e Ele vos dará poder. E Ele disse assim, se vocês, geração incrédula, crerem em mim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores que eu fiz. Cadê Wagner, as obras maiores que ele fez?
milagres que são contados, tem milagres que não são contados, mas são 3 anos de puro milagre, e os milagres não cessaram na cruz. Os milagres continuam acontecendo até hoje. Olha eu aqui, olha você aí, é fruto de um milagre. Para quê? Para quê? Para que Deus te alcançou no meio do seu lixo? Para que Deus te escolheu no meio dos seus quando ninguém mais te escolheria? Para ser só mais um no meio da multidão? Isso deveria te incomodar. Se você não serve para servir, você não serve para viver. Pregadores, me ouçam. John Wesley disse assim, ó: ou você põe fogo no seu sermão, ou você põe seu sermão no fogo. Ou a gente se torna aquilo que Deus disse que nós seríamos, e deixamos de escolher as nossas vontades, porque a vontade do povo era Barrabás. A vontade do povo era Barrabás. Por quê? Porque o povo tinha medo do que Jesus significava, simbolizava. Os sacerdotes tinham inveja de Jesus. É isso que o texto diz. Barrabás simboliza sim uma igreja que foi alcançada, simboliza sim uma igreja que foi tocada, simboliza sim eu e você. A cruz sim era minha e sua, a cruz não era de Jesus. Obviamente que você vai ouvir muita gente dizendo que tiveram que deslocar os homens de Jesus, porque Barrabás era um homem maior que Jesus, a cruz não cabia em Jesus, a cruz não era dele, era nossa. Tá tudo lindo, mas nós precisamos olhar para o povo que vai para casa com sede e volta com sede, volta com fome, mas que está procurando em outros lugares saciar as suas sedes e as suas fomes. Quarta-feira, você deveria estar aqui. Pastor, mas eu vou estar cansado, é? Domingo, sábado, você deveria estar aqui 9 horas da manhã, na conferência de decisão. Por quê? Para alegrar o coração do pastor? Também, mas por se lembrar daquilo que Deus fez em você. E mais do que isso, me ouça, e eu estou acabando. Não só por se lembrar daquilo que Deus fez em você, mas por se lembrar daquilo que Deus quer te tornar ainda. Ou quem é medroso e covarde, que fique pelo caminho. Só que eu quero ser lembrado como os 300 que sem tocar numa espada ganharam uma guerra. Eu quero ser lembrado como um cara que ouviu o rei dizendo, num período de guerra, que ele estava com vontade de tomar água da nascente de Israel. Rapaz, esse cara sozinho vai lá e traz água. O rei se sentiu até confrontado, nem tomou, virou a água, falou: rapaz, eu não sou digno de tomar essa água, pelo que te custou. Eu quero ser lembrado, Renatão, como os 30 valentes de Davi, cara. Ou não, ou a gente se acostuma com nossos cultos. No final do dia, eu sempre digo isso nos fins das minhas mensagens: é escolha, Will. E nós estamos diante da escolha da nossa vida. Ou a gente vive o sobrenatural, ou a gente deixa os nossos Barrabás da vida continuarem sendo dono de tudo. Barrabás é um cara que sim simboliza a igreja, mas também é um povo que simboliza aquilo que nós não devemos nos tornar. E estamos nos tornando, infelizmente. A minha oração é para que você sinta saudade. Saudade. Saudade de algo que ainda talvez você nem viveu. Sabe? A Bíblia diz assim: se existe alguém enfermo entre vós, chame os presbíteros e orem por eles. Eu estou com saudade de ver gente sendo curada. Não aqui dentro dessa igreja, na rua, no nosso trabalho, onde a gente for, cara. A autoridade do céu. Se tá bom para você, se tá bom para você, vir ao culto, ouvir 3 canções, dizimar, e uns nem dizimam, dizimar, ouvir uma mensagem de 30, 40 minutos e ir para casa, nós precisamos hoje rever o nosso evangelho. Falo isso com o meu corpo tremendo aqui em cima.
nós estamos nos preocupando mais com as coisas da vida do que com as coisas eternas. Jesus está às portas, e talvez os meus netos nem vejam isso daqui, sejam poupados. Talvez nós sejamos a geração do arrebatamento, cara. Talvez Jesus pode voltar hoje, coletivamente ou individualmente, para alguns aqui. Pode voltar, cara. Jesus está voltando toda hora para um monte de gente aí. Valeu a pena? Sabe de uma coisa? Eu não sou o cara que prego contra a teologia da prosperidade. Eu creio num evangelho próspero. Eu creio que você precisa de uma boa casa aqui, não no céu. Eu creio que você precisa dirigir um bom carro, é aqui, não no céu. Um bom trabalho, uma vida digna é aqui, não no céu. No céu você não precisa nada disso. Mas por conta dessas coisas nós estamos negociando princípios, negociando valores. Em busca de uma prosperidade, nós estamos abrindo mão da intimidade, sentando em mesas que nunca deveríamos sentar, fechando acordos que nunca deveríamos fechar. Eu oro para que essa igreja ouça essa mensagem hoje e guarde no seu coração, como o salmista disse: eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E que você saia daqui não bravo comigo pelas coisas que eu falei. Que a gente é essa geração que ouve o que não quer ouvir e sai brabo ainda murmurando. Não, Jesus não, libera Barrabás. Eu prefiro ouvir o pastor Hélio. Rapaz, você prefere ouvir Cristo, que Cristo fale aos nossos corações sempre. A minha oração é que você vá para casa e que isso grite dentro de você. Qual escolha nós estamos fazendo no fim do dia? O que tem nos posicionado ao longo da nossa história? Quem nós somos? Um Barrabás alcançado, um Jesus que morreu e ressuscitou por nós para nos dar vida, e nós queremos nessa vida, ou um povo que depois de tudo sai murmurando, questionando, reclamando? Você sabe quem você é, eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu carrego, você sabe o que você carrega, você sabe as promessas que Deus te fez, eu sei as promessas que Deus me fez. Eu estou muito longe da onde eu saí, mas eu estou muito longe do ponto de chegada ainda. Eu estou me tornando diariamente, e a minha oração é que quando eu chegue naquilo que Deus falou que eu iria viver como homem, eu possa olhar para o lado e te veja lá. Você tinha que ter dado um amém. Que eu quero te ver lá vivendo os milagres que Deus tem para nós. Eu quero te ver lá se tornando naquilo que Deus falou que faria na sua vida. Mas no fim do dia é escolha. Você está diante de uma escolha essa noite aqui. Eu queria que os músicos subissem bem calminho, não precisa vir uns 8 de uma vez só, mas vem, para não roubar muita atenção do povo. Você está diante de uma escolha essa noite aqui, de uma escolha. De um lado está Jesus e as suas promessas, e tudo aquilo que Ele disse que faria em nós através da sua palavra, e também através dos seus profetas. Do outro lado está a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios como homem e como mulher. Paulo disse assim, e eu estou encerrando: já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Deixa eu perguntar algo para você, para a gente encerrar. Morto tem vontade? Morto tem vontade? Quem é que já foi no velório? Já foi no velório? Todo mundo, né? Um momento que não gostaria de ir, mas tem que ir. Você já viu, pastor Oscar, no velório? O senhor deve ter feito muito velório nessa vida de capelão sua. O morto. Dá uma olhada nesse café que vocês estão bebendo aí. Rapaz, traz um pãozinho desse com mortandela, me deu uma fome aqui. A gente não vê morto tendo vontade, a gente só vê morto dentro da igreja tendo vontade. É um monte de gente que diz que morreu para o pecado, mas continua vivendo nele. É um monte de gente que diz que nasceu de novo em Cristo, que morreu para a velha criatura, mas continua no fim do dia escolhendo: não vou no culto hoje não, porque eu estou cansado. Morto não tem vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você vive a sua vida, você pode continuar vivendo a sua vida. Você morre a sua morte,
Mas eu não sei você, eu não tenho habilidade para ressuscitar. Você tem? Você tem habilidade para ressuscitar? Se você morrer hoje, aí você vai dizer assim, ó, vou ressuscitar. Você tem habilidade? Não. Morto não tem vontade, e nós que vivemos a nossa vida não temos a habilidade de ressuscitar. Mas deixa eu dizer algo para você, para nós orarmos. Se você vive a vida de Cristo, as vontades de Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque a vontade do Senhor é infinitamente maior do que a minha vontade. E quando nós colocamos as vontades do Senhor acima das nossas vontades, o Evangelho do Senhor acima das nossas vontades, o Senhor tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, porque Ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito, pensamento de paz e não de morte, para dar o futuro a qual você deseja. Está na hora de a gente escolher. Ou é a vontade de Cristo para a nossa vida soberana, como morto que morreu e vai ressuscitar naquele dia em Cristo, ou a gente continua vivendo a nossa vida e morrendo a nossa morte, mas eu não tenho a habilidade de ressuscitar. Qual vai ser? A vida de Cristo ou as suas vontades? O povo gritou por Barrabás e perdeu uma grande oportunidade, e glória a Deus que eles gritaram por Barrabás, porque nos deu o direito de estar aqui hoje. Mas nós não temos direito de escolher os Barrabás da vida, porque nós estamos formando uma geração que vem depois de nós. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria orar com você, por você e pela sua família.